Hoje eu quero falar com você sobre o processo de apoio à tomada de decisão. E para começar falando sobre isso, acho que eu tenho que contar uma historinha antes, tá? Eu não sei vocês, mas eu já passei por isso diversas vezes. Que era o quê? Trabalho numa empresa, um determinado setor na minha carreira, diferente qual seja a sua, mas eu passei por isso diversas vezes na minha carreira. Identificar muitos problemas que aconteciam frequentemente no meu setor, ao meu redor o tempo todo, ideias que eu tinha e que eu não conseguia levar adiante, ou basicamente, os problemas que eu levava, as ideias que eu levava adiante, para os tomadores de decisão, ou seja, as pessoas que tomavam a decisão na empresa, tanto decisões táticas quanto decisões estratégicas, muitas vezes eu não era levado a sério. Isso me deixava muito frustrado, mas muito frustrado. Porque imagina, tu dá ideia atrás de ideia, encontra problemas atrás de problemas e, o pessoal não dá atenção. Mas no final das contas, quem perdia mais não era eu, era a própria empresa. Porque a empresa deixava de corrigir problemas que ela tinha na sua operação. E eu percebi o real problema que é isso quando eu tive a minha própria empresa e eu comecei a fazer a mesma coisa que esses tomadores de decisão faziam comigo. Eu não dava atenção para alguns problemas, ou eu dava muita atenção à minha percepção, entre aspas, à minha experiência, e achava que ela era, por eu estar numa posição mais favorável de liderança, eu achava que era a decisão certa, e muitas vezes não era. E aí o que eu consegui perceber disso? Voltando um pouquinho na retrospectiva de quando eu trabalhava funcionário mesmo dentro de empresas, depois quando eu fui empreendedor, depois quando eu virei prestador de serviço, foi que muitas dessas ideias, desses problemas que eu levava adiante, não eram levados a sérios, não por culpa do tomador de decisão. Ele estava reagindo à forma que eu estava trazendo essas coisas, mas pela forma com que eu estava apresentando. Então eu entendi o quê? Que apresentar, falar de forma totalmente qualitativa, assim, jogar o vento às coisas, não gera resultado. As pessoas não levam a sério isso. Mas eu notei que as pessoas levam a sério uma outra coisa, e levam muito a sério, que é o quê? São os números. Os números as pessoas levam muito a sério. Elas olham um relatório e, meu Deus, é isso aqui que está dando mesmo? Então, é impactante. Então o que eu comecei a querer trazer para dentro da minha vida, né? Pela minha frustração? Eu queria trazer o impacto dos números para tomada de decisão. Só que eu queria construir um processo que desse muito mais relevância para os problemas que eu fosse levar, para as ideias que eu fosse levar. E aí eu comecei a trabalhar e pesquisar, aí eu me dei de cara com os dados, né? Com o uso dos dados. Isso já faz uns 3 anos, mais ou menos. E como os dados eles estavam ganhando uma relevância absurda. Eu estive na China em 2017 e basicamente lá foi quando eu tive meu primeiro baque em relação a isso. Eu trabalhei muito tempo na área de desenvolvimento e quando eu estive na China desenvolvendo, eu percebi que lá muitas das empresas davam muito mais valor para os dados que elas possuíam do que o próprio produto que a empresa tinha. Os dados eram assim, o ativo mais importante dessas empresas. E aí aquilo me pegou, me martelou, eu fiquei... Putz, é verdade, cara. Como é que pode? Por quê? Por quê? Depois eu vim entender. Porque os dados têm muito poder. Os dados, se utilizados da forma correta, organizados, transformados e apresentados de forma correta, eles têm muito poder. Porque eles têm o poder da informação. E aí quando eu comecei a trazer isso para dentro de um processo que eu chamo de apoio à tomada de decisão através da orientação a dados, eu comecei a notar que os tomadores de decisão dos negócios começaram a me levar muito mais a sério. Por quê? Porque eu não chegava lá com um problema ou com uma ideia. Eu chegava lá com números, e com números é difícil discutir, mas eu chegava com uma forma visual, com análise de dados, com a parte de estatística, mesmo que a básica. Às vezes aquele pouquinho que a gente já faz gera um impacto muito grande, porque as pessoas não estão acostumadas com isso. Então, ao invés de eu continuar levando problemas e ideias ao Léo, eu comecei a levar análises. Análises que contavam histórias, certo? Histórias com informação. E que aí eu tinha o poder de argumentar. Ó, estamos com um problema tal... por esse tal motivo, a gente está com dificuldade de fazer tal coisa, mas eu tenho essa ideia aqui. Eu percebi que eu tive muito mais aceitação. Então, qual que é a moral dessa história? Levar problemas e levar ideias de forma separada ou desconexas dificilmente vão gerar valor, certo? Vai depender muito da percepção da pessoa que está do outro lado. E quando a gente fala de percepção, a pessoa pode estar num dia ruim e a percepção dela não está muito legal para absorver a tua ideia. Agora, quando chega com números e com projetos de orientação a dados, e toda uma construção de habilidades comportamentais ao redor, a percepção da pessoa deixa de ser o centro e ela passa a olhar a informação. Então, indiferente do dia que ela está, se é bom ou ruim, a informação ela vai captar da mesma forma. Então, a minha dica para vocês se vocês querem ter mais resultado, principalmente em relevância dentro do negócio, comecem a utilizar os dados, certo? Eu garanto para vocês que o resultado é incrível. Eu tive na minha vida e garanto que vocês vão ter no de vocês também. I got the packs.
got the racks, it's nothing.